Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Insight Teológico. Recentemente, surgiu um vídeo de um suposto pastor marcando data para a perseguição que virá sobre o povo de Deus. E surgiram vários comentários a respeito desse vídeo, e um deles me chamou bastante atenção e que afirma que os cristãos serão perseguidos nos últimos tempos por causa da guarda do sábado. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós sabemos que pelo mundo todo, os cristãos não estão sendo perseguidos por causa da guarda do sábado. Nos países radicais, o simples fato de um cristão ter uma Bíblia baixada no seu celular já é motivo para ser executado. E os cristãos estão sendo perseguidos em vários lugares do mundo, mas não pela guarda de um dia em si. E hoje vamos conversar um pouco sobre isso para tirar algumas conclusões baseadas na palavra de Deus. O que a Bíblia diz a respeito da real perseguição que virá sobre o povo de Deus? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Paulo explica que a perseguição ocorre pelo fato de vivermos piedosamente em Cristo Jesus, e não pelo dia em si que guardamos. Há cristãos sinceros que não guardam dia nenhum, há cristãos sinceros que guardam um dia sem base bíblica, e há cristãos que guardam o dia correto e são sinceros também. E há cristãos que guardam o dia correto, mas que não vivem piedosamente em Cristo Jesus. Não adianta nós guardarmos o sétimo dia, mas não agimos como Jesus agiu. Em Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus disse que os princípios mais importantes da lei são a justiça, a misericórdia e a fé, e não o dia que o cristão observa. Em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus diz que a característica dos seus seguidores seria o amor de uns para com os outros, e não a guarda de um dia em si. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Então, assim como Paulo, o Senhor Jesus também afirmou que a perseguição ocorre por causa da justiça, por causa da piedade, e não por causa do dia que o cristão observa. Então, se você observa um dia da semana, mas não age com justiça, mas não age com piedade, o diabo está pouco se importando com o dia que você observa. O povo que entregou Jesus aos romanos para ser morto, observava o sábado. O povo que matou os profetas no passado, observava o sábado. O povo que perseguiu os cristãos no primeiro século, depois de Cristo, também observavam o sábado. Então não adianta observar o sábado, mas não amar como Jesus amou, e não viver como Jesus viveu. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas capítulo 21, versículo 17. Observe que Jesus foi claro, foi taxativo ao afirmar que a perseguição ocorre por causa do nome dele, e não por causa do dia que o cristão observa. Durante a minha caminhada cristã, eu fui mais perseguido e odiado por pessoas que guardavam o sábado do que por pessoas que não guardavam dia nenhum ou que guardavam o primeiro dia da semana. Então, guardar o sábado não te torna um cristão melhor do que aquele que não guarda, se você não age e não vive como Jesus. Uma pessoa pode guardar o sábado porque é o dia correto, mas estar totalmente perdida, pois somente poderá observar o sábado bíblico com Jesus no coração. Guardaremos verdadeiramente os mandamentos de Deus somente quando nossas ações fluírem de um coração repleto de amor a Deus e ao próximo. A ausência dessa força motivadora tão importante é a razão de algumas pessoas guardarem o dia certo, comerem os alimentos certos, mas serem tão cruéis quanto o próprio inimigo. A visão apocalíptica e a neutralização do adventismo, página 49. Então, se você não reflete o caráter de Jesus, o diabo está pouco se importando com o dia que você observa, e pouco está se importando com a sua religião. Então, fazer parte de um povo específico
não te torna mais consagrado, mais salvo e até mais odiado por Satanás. Ele está pouco se importando pela sua religião, se sua religião não te faz uma pessoa melhor. Certa vez conheci um adventista do sétimo dia que era mais malvado do que o próprio diabo. Para ter qualquer valor, nosso adventismo deve estar imerso no cristianismo. Sem essa imersão, o adventismo não será melhor do que qualquer outro ismo ilusório. A visão apocalíptica é a neutralização do adventismo, páginas 10 e 11. Então o inimigo não está preocupado com a sua religião, nem com as práticas religiosas ou liturgia rotineiras na sua vida. Mas se você age como Jesus, então se você é fiel a Jesus, o inimigo vai estar irado contra você e você será perseguido. Mas se você seguir a Bíblia ao pé da letra, mas sem um amor no coração, você vai ser mais um fariseu disfarçado de cristão. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé na areia do mar. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Então o texto está falando que o inimigo está irado contra a mulher. Na Bíblia, o dragão, ele representa Satanás. Paulo explicou que mulher, na profecia, representa a igreja. Aqui no capítulo 12, a mulher não representa Israel, como muitos erradamente afirmam. E a mulher também não representa Maria, como outros também erradamente afirmam. Mulher na profecia, na Bíblia, de acordo com o apóstolo Paulo, ela representa o povo de Deus, a igreja. Então João está falando pela revelação que o inimigo vai perseguir o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que significa guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus? Quando a Bíblia fala guardar os mandamentos de Deus, ela não se refere aos 10 mandamentos, como muitos erradamente afirmam. Ela se refere a todos os mandamentos de Deus que estão na Bíblia. No final da história da Terra, Deus terá um povo que permanecerá fiel a todas as Escrituras, o que significa guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Lição da Escola Sabatina, como interpretar as Escrituras. Abril a junho de 2020, página 7. Então, guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus significa crer na Bíblia como um todo. Então, guardar os mandamentos não significa guardar apenas os 10 mandamentos, mas seguir toda a vontade de Deus, da qual os 10 mandamentos são apenas um resumo. Deus não quer de nós uma obediência parcial. Eu sou administrador de grupos no Facebook e muitas pessoas que me xingam lá de filho do Satanás, de herege, de falso profeta, de joio no meio do trigo, e todo nome que o diabo inspira eles a inventar, são guardadores do sábado. Então, guardar o sábado sem ter o amor de Jesus no seu coração, para Deus não significa nada. Você pode guardar o sábado e ser tão perdido quanto o próprio inimigo, tão malvado quanto o próprio inimigo. Então, guardar os mandamentos de Deus não é a causa primária, deve ser o resultado de um coração transformado pela graça e que agora vive piedosamente em Cristo Jesus. Então a perseguição não vai ocorrer por causa do sábado e o diabo não está nem aí se você guarda o sábado e não anda com Jesus. Mas a perseguição vai ocorrer pelo nome de Jesus. E a guarda dos mandamentos é apenas uma consequência da pessoa andar com Jesus. Então o cristão não será perseguido pela guarda do dia, mas pelo Senhor que ele serve. E o grande conflito mencionado no Apocalipse não é entre o sábado e o domingo, mas entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E que possamos tomar a decisão do lado certo. Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.